Olá, eu sou o Felipe Veras e seja muito bem-vindo a mais um Saúde e Consciência. Hoje, para descobrir e conhecer um pouco mais sobre a medicina rural. Para isso, a gente está aqui com o professor Marcelo Pelizaro, professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo. Felipe, muito obrigado pela oportunidade, fico muito honrado e feliz com o convite, ainda mais para a gente conversar sobre um assunto tão importante, né, como é medicina rural. Eu sou professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social, atuo principalmente como docente do internato rural, que é uma disciplina que acontece no 11º período do curso de graduação em medicina aqui da UFMG. Sou doutor em saúde pública, sou egresso, sou médico de família e comunidade de formação, e me formei nessa casa, na UFMG, em 2009. E hoje, além do internato rural, eu também atuo nessa temática da medicina rural, como coordenador de um curso de extensão, um curso de atualização de medicina rural, de carga horária de 45 horas, que é uma oferta pelo NESCOM, o Núcleo de Educação e Saúde Coletiva aqui da nossa faculdade, em parceria com a Universidade Aberta do SUS, a UNASUS. Obrigado mais uma vez. Perfeito, eu que agradeço. Professor, para a gente começar a entrar no nosso tema, eu queria entender o contexto macro da nossa questão aqui, né? Então eu vou começar te perguntando, qual que é a diferença dessa medicina que a gente chama de medicina comum, a tradicional, para a chamada medicina rural? Perfeito, Felipe. Acho que um ótimo ponto introdutório, né? Então, essa dúvida, né, que é muito comum, da diferença da medicina rural para essa medicina, entre aspas, comum, ou a medicina, né, que é ofertada basicamente nos ambientes urbanos, não é simplesmente um copia e cola, né, uma transferência descontextualizada da prática da medicina urbana para o cenário rural. Então, ela depende, né, de uma série de adequações e adaptações. E para a gente entender melhor esse assunto, eu acho que vale a pena a gente, antes disso, conversar sobre o conceito de rural, da ruralidade, né? Pelos dados do censo recém-publicados, né, do censo de 2022, pouco mais de 10% da nossa população vive em ambientes rurais hoje no Brasil, numa tendência de decréscimo, né, que não é uma tendência atual, é uma tendência que já vem de algumas décadas. Para vocês terem ideia, no censo de 2010, eram 15% da população brasileira que era residente em área rural, em comparação a 2022, em que essa proporção ela cai para 12%. Mas esse percentual, ele esconde uma armadilha, sabe, Felipe? Porque ele subestima, na verdade, a quantidade de pessoas que efetivamente vivem em zonas rurais no Brasil hoje. Porque o conceito que o IBGE utiliza quando ele publica esses dados do censo, do que é um ambiente urbano e o que é um ambiente rural, ele vem de uma definição político-administrativa de definição de ambiente urbano, que é uma atribuição dos municípios. Ou seja, cada município ele tem a sua, entre aspas, liberdade de definir aquilo que é o perímetro urbano, que normalmente ele engloba a sede do município, e que vai ter repercussões, inclusive tributárias, né, para aplicação, por exemplo, do IPTU. Tá? Então, o que a gente está dizendo é que uma percentual importante dessa população que o IBGE considera como urbano em fins, né, de publicação de resultados de censo, que vive em cidades muito isoladas, cidades do interior muito remotas, mas que nessa classificação vai ser classificado como ambiente urbano. Tá? Então, classificações, né, que são mais abrangentes, que levam em conta densidade demográfica, que levam em conta essa questão do quão remoto aquela população está, e pela quantidade da população, né, concentrada num determinado local, a gente teria um percentual muito maior de população residente em área rural. Algumas estimativas apontam que a nossa população poderia chegar em 30%, como sendo considerada como rural. Então é muito importante dar esse destaque, porque a gente corre um risco de invisibilizar uma parcela muito grande da população que vive nessas áreas em que o contexto é absolutamente diferente do contexto urbano. Perfeito. E, professor, entrando nesse quesito, tem as questões de como é definido isso, e chama um ponto mais interessante. Quais as principais características dessa população? E também como que o atendimento à saúde é efetivo para essas pessoas? Como funciona essa dinâmica na prática? Perfeito. Muito bem, Felipe. Então é um grande desafio, né? Então,
As características da população rural demonstram uma importante vulnerabilidade dessa população em comparação à população urbana, tá? Então, quando a gente observa, né, os indicadores, né, sociais, econômicos, de saneamento básico, via de regra, todos os indicadores eles são piores na área rural em comparação à área urbana, tá? Então, a título de exemplo, né, por exemplo, em água encanada, em que na área urbana, né, esse percentual ele é superior a 80%, nas áreas rurais ele chega a pouco mais de 30% dos domicílios com água encanada. Quando a gente olha, por exemplo, esgotamento sanitário, né, essa questão da rede de esgoto, ela é muito rara no ambiente rural. Menos de 10% dos domicílios no ambiente rural tem rede de esgoto instalado para esses domicílios, né? Então, taxas de analfabetismo, renda média, existem uma série de fatores que indicam que a população rural ela está sob maior vulnerabilidade, considerando os determinantes sociais da saúde, tá? Além disso, na população rural se concentram, na maioria das vezes, as nossas populações tradicionais, né? As populações ribeirinhas, as populações quilombolas, as populações indígenas, que demandam, né, um cuidado ainda mais competente do ponto de vista de competência cultural, né? Em termos de sensibilidade cultural. Para esse cenário, né, desafiador que a gente tem de maiores necessidades, né, determinantes sociais de saúde, apontando para uma maior vulnerabilidade para essa população e uma maior necessidade dessa população, a gente tem, por outro lado, essa dificuldade da atuação do cuidado à saúde nos ambientes rurais por conta desse cenário de isolamento, que isso é um grande desafio para os profissionais de saúde conseguirem, né, alcançar os objetivos, né, do trabalho deles do cuidado à saúde. Então, esse isolamento ele faz com que os profissionais, né, eles precisem ser mais resolutivos, né? Então, boa parte das atividades que no ambiente urbano um determinado médico ele encaminha para um outro serviço, para um outro colega de outra especialidade assumir, muitas vezes na área rural vai ser o próprio médico da atenção primária, um médico de saúde da família que vai precisar se responsabilizar por aquele cuidado, por aquela ação em saúde, né? Então, existe essa questão do isolamento que exige do profissional de saúde uma maior resolutividade, concomitante a uma escassez, né, de recursos, sejam eles tecnológicos, sejam eles de outras especialidades médicas, de procedimentos, exames, né, cujo acesso é muito mais dificultado nessas áreas mais remotas, né? Perfeito. Professor, eu fico curioso, porque até como você comentou agora, tem essas questões específicas têm uma pluralidade cultural, de forma geral, né? Como populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas. E eu fico pensando, os direitos a cuidado dessas pessoas são os mesmos direitos de cuidado das pessoas que estão na cidade? Como isso é feito na prática dessas pessoas que estão, talvez, numa situação maior de vulnerabilidade e também uma distância cultural à cidade que a gente tem acesso hoje, que é mais concentrada, digamos assim? Excelente ponto, Felipe. Bom, o direito à saúde no Brasil ele é definido na Constituição, né? Então, toda a população brasileira tem o direito à saúde e o Estado tem o dever, né, de prover essa saúde, né, de se responsabilizar pelas ações necessárias para que a população alcance esse direito. Então, o direito é igual, né? Seja na área urbana, seja na área rural, todo brasileiro tem direito à saúde, né? Agora, as estratégias de cuidado, elas vão precisar ser adaptadas, né? Então, as estratégias que levam a esse direito, obviamente, elas vão ter que ser diferenciadas no ambiente rural em comparação ao ambiente urbano, porque são necessidades absolutamente diferentes, né? Para além dessa questão do direito à saúde, uma parte muito importante que a gente tem na nossa legislação, especialmente nas leis orgânicas do SUS, né, nas leis que criaram o nosso sistema de saúde, nós temos princípios que são considerados doutrinários, né, que levam uma filosofia, um paradigma para dentro do Sistema Único de Saúde. E dentro desses princípios doutrinários, o que vale a gente destacar aqui nesse momento é o princípio doutrinário da equidade.
Então, a equidade, ela sugere não que a gente trate as pessoas da mesma forma, mas que a gente trate as pessoas de maneira diferente, de maneira desigual, respondendo à desigualdade que já existe entre essas pessoas. Então, no sentido de ofertar mais a quem precisa mais, né? Então, esse princípio doutrinário que está dentro das nossas leis orgânicas do nosso sistema de saúde e que é repetida na Política Nacional de Atenção Básica, né, a política que rege os serviços de atenção primária no país, reforça o princípio da equidade como um ponto estruturante dos serviços de atenção primária, ele precisa, né, ser aplicado principalmente nesse cenário do cuidado à população em ambientes rurais, porque as necessidades são muito diferentes, né? Então, por exemplo, né, a gente precisa, por exemplo, viabilizar áreas de abrangências com menor quantidade de habitantes por equipe na área rural em comparação à área urbana. Então, a política nacional de atenção primária, ela define, né, como um quantitativo ideal de população por equipe de saúde da família em ambiente urbano, um painel, uma área de 3.000 usuários, 3.000 pacientes sob responsabilidade da equipe. Na área rural, esse quantitativo vai precisar ser menor, porque a população está mais espalhada no território, né? Existe uma menor densidade populacional, né? Por outro lado, a gente também precisa que esses serviços de atenção primária à saúde eles estejam bem estruturados, e melhor estruturados, idealmente, do que, inclusive, nas áreas urbanas. Se a gente espera que a atenção primária à saúde no ambiente rural seja ainda mais resolutiva que a atenção primária à saúde no ambiente urbano, eu preciso que essas unidades tenham os recursos, os equipamentos, né, que são necessários para essa maior resolutividade. E, por fim, do ponto de vista de profissional, né, a gente precisaria ter um incentivo de formação, de atratividade, de fixação desses profissionais na área rural, porque aquele local é que mais vai precisar desses profissionais mais resolutivos. Perfeito, completo. Muito bem. Professor, pegando um gancho no que você falou, inclusive, você comentou sobre o princípio de equidade, comentou sobre princípios básicos do SUS e deu sequência. E falando efetivamente sobre serviços de saúde, você comentou que os que precisam mais, na teoria, recebem mais, devem receber mais. E eu queria saber, na área rural, quais são as necessidades dessa população efetivamente? Quais agravos são mais acometidos com eles? E como funciona o procedimento, os processos dos profissionais de saúde para cuidar dessas demandas? Perfeito. Esse é outro ponto super importante, Felipe, para a gente reconhecer as especificidades do ambiente rural em comparação ao ambiente urbano, né? Então, a epidemiologia, né, os quadros clínicos, né, os casos que aparecem com maior frequência na área rural são diferentes, né, do que os casos que aparecem nos ambientes urbanos. É claro que aquelas condições mais frequentes na atenção primária de uma equipe de saúde da família em área urbana, elas também costumam aparecer nas áreas rurais, né? Então, cuidado à diabetes, à hipertensão, o cuidado à pré-natal, puericultura, os cuidados, né, com a relação às afecções infecciosas, problemas respiratórios e por aí vai, né? Mas para além dessa epidemiologia comum nas áreas urbanas, o meio rural ele também tem alguns outros itens de muito destaque que a gente precisa lembrar, né? Então temos agravos relacionados ao trabalho e dentre eles, muito especialmente, a questão dos acidentes de trabalho, né? Então acidentes de trabalho são coisas comuns de acontecerem na área rural e eles envolvem tanto a parte de maquinário, né? Um acidente, por exemplo, com um trator, quanto a ferramentas do uso do dia a dia, né, no ambiente rural, como, por exemplo, a motosserra, tá? Então, coisas que são menos prováveis de acontecer no ambiente urbano, como, por exemplo, uma amputação de membro, ou, por exemplo, um acidente com trauma ocular, na área rural isso é mais comum, tá? Para além dessa questão dos acidentes, a gente também tem as questões de distúrbios osteomusculares, né? Que também acontece muito na área urbana, mas na área rural acontece numa frequência ainda maior. Sejam aqueles transtornos, os distúrbios agudos, por exemplo, uma dor lombar, sejam aqueles crônicos, né, aqueles relacionados ao trabalho, que vão gerando deformidades, né, no trabalhador que muitas vezes usa, né, de uma maneira muito intensificada alguma articulação do corpo, tá?
Para além dessa questão das condições relacionadas ao trabalho, uma outra coisa muito comum na área rural são os envenenamentos, né? São pelo contato, né, que essas pessoas, principalmente os trabalhadores, têm com agrotóxico, essa questão da intoxicação com os agrotóxicos. A intoxicação ela também pode ser aguda e também pode ser crônica, né, com os seus respectivos sinais, e que a equipe, né, rural ela tem que estar treinada como lidar com esses cenários de intoxicação. Outra coisa muito comum são os acidentes com animais peçonhentos, né? Então, é muito raro no ambiente urbano a gente ter, por exemplo, um acidente ofídico, né, um acidente com cobra, ou uma picada de escorpião, né, coisas que são muito frequentes na área rural. E tudo isso dentro daquele contexto que eu já comentei, né, Felipe, de demandas, né, que vão precisar ser ainda mais sensíveis e competentes do ponto de vista cultural, seja por conta da presença, né, pela maior presença das populações tradicionais, seja também por essa necessidade do profissional médico na área rural, dele realmente atender de maneira efetiva todos os ciclos de vida, né, e todas as condições mais comuns. Então, muitas vezes, né, na área urbana, numa equipe de saúde da família, em que, teoricamente, a gente teria um médico generalista, segundo as políticas, né, governamentais, mas quantas vezes a gente não vai para uma unidade de saúde e tem um pediatra, e aí ele faz a puericultura das crianças, né? Na área rural, o médico generalista ele realmente precisa fazer um cuidado integral e que seja sensível, né, culturalmente, para a gente realmente conseguir ofertar esse cuidado equânime, né, e equitativo, principalmente, né, mais do que equânime, equitativo, para alcançar um sucesso nesses desafios ao cuidado da saúde. Professor, em meio a esses agravos, a gente entende também que os agentes de saúde fazem um trabalho de prevenção e que ele funciona normalmente com doenças comuns que a gente vê na cidade, por exemplo. Você comentou de doenças que são, de alguma forma, extraordinárias para a gente, que vive em cidades grandes, principalmente em Belo Horizonte, como é o caso. Como são feitos a prevenção desses acidentes menos comuns, como acidentes de trabalho, com animais peçonhentos, com agrotóxicos? Como funciona a prevenção na medicina rural? Muito bom. Bom, essas atividades preventivas e de educação à saúde é uma parte muito importante do trabalho das equipes de atenção primária à saúde, em especial das equipes de saúde da família. Portanto, né, considerando esses agravos que a gente mencionou, que são agravos mais comuns da área rural, para além dos cuidados preventivos, né, que a gente já oferece no meio urbano, né, em relação a estimular bons hábitos alimentares, né, atividade física regular, e entre outras coisas, na área rural, algumas medidas preventivas vão ser também muito importantes, né, e mais importantes em relação à área urbana. Então, pensando, por exemplo, nos acidentes de trabalho, né, e na questão da intoxicação por agrotóxicos, é muito importante que o trabalhador rural ele utilize equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? Então, existem gorros específicos, né, proteção ocular, existem as recomendações, né, de que a gente use avental, use luvas, né, quando estiver manejando algum produto químico, né, e, sobretudo, tenha um cuidado especial com as embalagens dos produtos onde vem o agrotóxico, né. Pode parecer uma coisa simples, né, uma coisa besta, entre aspas, mas quantas vezes a gente não vê, por exemplo, trabalhadores rurais utilizando vasilhames, onde vieram venenos, onde vieram agrotóxicos, usando para coisas no dia a dia, no contato no domicílio, né? Isso é um fator enorme de risco, né? Um perigo para a saúde do trabalhador e da família, misturar, né, o contato desses venenos no cotidiano das pessoas e das famílias, né? Para as questões também, né, relacionadas aos distúrbios, né, ósseo-musculares, né, então o cuidado, né, com a postura, a utilização adequada de ferramentas, né, o respeito ao limite também do corpo, né, então muitas vezes essas jornadas, elas são jornadas muito extensas e extenuantes, né, então um respeito ao limite do corpo também previne, né, com que uma série de agravos possam acontecer, né?
E acidentes ofídicos, né? Então, a principal precaução seria o uso de bota. Existem também alguns materiais que a gente chama de perneira, né? Que protege a região da perna do trabalhador e das pessoas, que pode ser um importante aliado nessa prevenção dos acidentes ofídicos e escorpiônicos, né? E, obviamente, as equipes também de saúde da família, as equipes de atenção primária nesses locais, elas também vão estar adaptadas, né, a tratar, né, caso aconteça esse tipo de acidente, fazer um rápido tratamento, uma rápida avaliação, para evitar um agravamento desses quadros, né? Perfeito. Professor, você comentou até de algumas adaptações, essas mudanças que são feitas nessas áreas específicas, e eu queria olhar um pouco para o começo da nossa entrevista, onde quando você começou a falar sobre agravos, e você falou que lá nas áreas rurais também é comum doenças comuns, cotidianas que acontecem na cidade. Esse é o exemplo de diabetes, por exemplo. Uhum. E pensando em diabetes, doenças cardiovasculares, cânceres, doenças crônicas que vão, como funcionam esses atendimentos específicos que precisam de um acompanhamento, muitas vezes, de cuidadores nas áreas rurais? Existe um suporte devido a isso? A pessoas que conseguem acompanhar nas residências das pessoas, mesmo que fiquem mais distantes? As equipes de saúde da família nas áreas rurais, elas vão seguir a mesma filosofia proposta na Política Nacional de Atenção Básica, né? Em que a equipe ideal, ela trabalha com um médico generalista, e idealmente esse médico deveria ser um médico de família e comunidade, com especialização nessa área, para que haja um ganho, né, de efetividade e resolutividade dessa equipe. Um enfermeiro, de 1 a 2 técnicos de enfermagem, e uma quantidade, né, que pode variar bastante, né, de 4 ACS até 12 ACS para cada uma dessas equipes. Então, na área rural, a gente também depende, né, que exista agentes comunitários de saúde para poder fazer essa ponte entre a comunidade, né, entre o paciente, as famílias e a comunidade de uma maneira mais geral, e a equipe de saúde. E essa ponte funcionar de maneira bidirecional, né? Então, tanto de uma maneira em que o agente comunitário ele traz as demandas para a equipe de saúde, mas também levando, né, recursos, levando, né, estratégias de educação em saúde, e esse apoio, né, aos pacientes que precisam, né, de um acompanhamento mais longitudinal. No início da nossa conversa, Felipe, a gente comentou sobre a importância, né, a necessidade das equipes de saúde rural serem ainda mais resolutivas em comparação às equipes urbanas, por uma escassez de recursos, né? Já que a gente tem menos recursos à disposição na área rural. E para essas condições crônicas, se aplica a mesma tônica, né? Assim, que é importante, é fundamental que as equipes, né, das equipes de saúde no ambiente rural, elas apliquem ainda mais, de maneira mais cuidadosa e intensificada, as ações de coordenação à saúde, né? Então, a equipe de saúde da família, ela coordena a saúde do paciente, no sentido de observar longitudinalmente, né, se as necessidades daquele paciente, daquela família, estão sendo adequadamente atendidos, independente se aquele paciente ele consegue ter todas as suas necessidades atendidas dentro da própria equipe, ou se ele precisa de outros pontos da rede de atenção à saúde para ter o cuidado integral que a sua condição, a sua situação demanda, né? Perfeito. Agora que a gente conversou mais um pouco já sobre, entendeu bastante sobre o que é a área rural, a medicina rural, com as suas explicações, a gente percebe que é uma área com medicina, a base, mas com muitas especificações também, com detalhes específicos dessa região, desse contexto. E eu queria fazer uma pergunta de forma mais geral. Como você entende que os médicos que são formados hoje são preparados efetivamente para essa área, para esse conhecimento específico? E, principalmente, a gente sabe, ou pelo menos é relatado, que há uma resistência na ida de médicos para áreas rurais. Como isso funciona na prática? Por que isso se tem? Eles estão preparados e por que há essa resistência? Perfeito. Nossa, Felipe, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, e que, apesar, né, dos avanços que já aconteceram, existe ainda uma longa estrada para ser trilhada ainda para que a gente consiga, né, uma distribuição adequada de profissionais de saúde, sobretudo, né, de profissionais médicos, para um adequado, né, atendimento das necessidades das áreas rurais, tá?
existe um desafio quantitativo e um desafio qualitativo, tá? Então, do ponto de vista qualitativo, a gente tem um grande desafio que as escolas médicas elas estão nas áreas urbanas, né? E não somente estão nas áreas urbanas, mas estão nos grandes centros, né? Sobretudo nas grandes capitais, tá? Então, o que acontece, né, que já seria de se esperar, né, pelo cenário que a gente observa da educação médica no Brasil, é que o foco na educação médica, das escolas médicas, né, dos cursos de graduação, é um enfoque muito grande nas especialidades, né, e nessa realidade urbana, né, em que a gente tem recursos disponíveis, em que a gente tem uma rede robusta, que não é a realidade do ambiente rural, né? Então, o primeiro grande desafio que a gente tinha do ponto de vista qualitativo da formação é que a gente conseguisse formar médicos com competências adequadas para atuar no meio rural. O que a gente vê hoje é que a maioria dos médicos que formam nos grandes centros, eles muitas vezes ficam, no mínimo, desconfortáveis no ambiente rural, porque eles não se sentem preparados para poder enfrentar a realidade, né, que se apresenta a eles quando eles assumem uma função, né, para atuação médica nessas áreas rurais, né? O internato rural é um bom exemplo, né, de um possível caminho, né, para tratar desse desafio, né? O internato rural ele foi absolutamente pioneiro na iniciativa dele, né? O internato rural tem mais de 40 anos de existência, e o internato rural é uma disciplina viva, né? Então ele vai se adaptando à medida em que a realidade também vai se modificando com o tempo. Só rapidamente, para talvez as pessoas que não estejam familiarizadas exatamente, você poderia explicar o que é o internato rural na prática, como funciona essa disciplina? Claro, e desculpa pelo descuido também de não ter feito esse preâmbulo, né? A gente chama carinhosamente o internato rural, porque assim ele é denominado, né, ao longo dessas 4 décadas de existência, mas o nome oficial desse internato ele chama Estágio em Saúde Coletiva. Ele é uma disciplina obrigatória do curso de medicina da UFMG, né, como eu disse, com uma história trilhada aí de mais de 40 anos, em que alunos do 11º período do curso de medicina eles vão para cidades do interior do estado de Minas para poder fazer um estágio prático, né? Sobretudo nos serviços de atenção primária à saúde, nessas cidades do interior do estado de Minas. Então, eles desempenham, né, muitas atividades relacionadas à saúde coletiva e atenção primária ao longo desse estágio. Então, eu comentei, né, que é um estágio vivo, uma disciplina viva, porque há 40 anos atrás, o cenário, né, que os estudantes e os professores do internato rural encontraram, sobretudo no norte de Minas, na região de Montes Claros, onde o internato rural nasce, era de um absoluto vazio assistencial, de uma ausência do Estado no quesito de atenção à saúde. Então, no nascimento do internato rural, era muito comum, né, que os estudantes e os professores, eles muitas vezes assumissem, inclusive, a responsabilidade pelo atendimento à saúde nesses locais. Muitos desafios persistem, mas é claro, né, que em 40 anos muita coisa evoluiu, muita coisa mudou. Então, hoje, não existe mais aquele cenário absurdo, né, que foi realidade há 40 anos atrás, mas ainda existem muitos desafios, muitas dificuldades que as cidades menores, né, que as cidades de interior enfrentam. E isso é uma experiência única para os estudantes descobrirem que existem coisas para além das experiências que eles tiveram aqui em Belo Horizonte. E, sobretudo, das experiências que eles tiveram no hospital universitário, né, que é o Hospital das Clínicas, e os ambulatórios, né, de alta complexidade, né, com os maiores especialistas do Estado, né, do Estado de Minas Gerais, estão aqui, né, na UFMG. Eles percebem que a realidade do interior do Estado é bastante diferente do que eles tiveram numa parte significativa da graduação, né? E a partir do exemplo do internato rural da UFMG, várias outras universidades têm estruturado os seus estágios no ambiente rural. E isso é muito bem-vindo, né? É uma coisa que a gente precisa fortalecer e avançar ainda mais para a gente poder
responder a esse desafio que eu comentei do ponto de vista qualitativo da formação dos profissionais. E do ponto de vista quantitativo, como que a gente consegue levar os profissionais médicos, né, para se fixarem no ambiente da área rural, né? Então, as escolas de medicina elas estão concentradas nos grandes centros urbanos brasileiros, e a gente vê esse cenário, inclusive, na atuação dos médicos, né? Então, dados da demografia médica, né, que é um estudo realizado pela USP, em acordo, né, em parceria com o CFN, esse estudo de demografia, ele disseca, né, aonde que os médicos estão, quem são os médicos, as características demográficas dos médicos brasileiros, e eles olham muito essa questão da distribuição geográfica, né? E a demografia médica mostra que as capitais dos estados, elas têm uma concentração de médicos que chega a ser quase 5 vezes maior do que o interior dos estados, né? Então você vê que esse cenário é um cenário absolutamente contraditório ao que a gente acabou de falar agora há pouco, né? Que locais que precisam mais deveriam receber mais, né? Então a área rural que tem uma série de vulnerabilidades, uma série de necessidades para além da área urbana, ela deveria receber também um quantitativo diferenciado. O que a gente vê, na verdade, é uma escassez de profissionais de saúde muito maior do que a escassez que muitas vezes a gente também observa em áreas urbanas. Isso está melhorando, tá, Felipe? Eu não quero pintar um cenário apocalíptico aqui também, né? Como se a coisa fosse irremediável, né? A gente já teve uma situação muito pior há pouco tempo atrás. Se vocês observarem, por exemplo, a formação em medicina de família e comunidade, que vai ser absolutamente importante para esse cenário que nós estamos conversando, né? Obviamente eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sou médico de família de formação, mas não sou eu que digo, né? Isso são os entes públicos que falam que o médico mais apropriado para atendimento na atenção primária, seja na área urbana, seja na área rural, é um profissional médico especializado em medicina de família e comunidade, né? Para que haja esse ganho de resolutividade e efetividade. Quando eu fiz residência, Felipe, isso em um pouco mais aí de 15 anos, né? A gente já vai declarando um pouco assim e confessando um pouco a idade, né? Existia um pouco mais de 2.000 médicos de família no Brasil, sabe? Para vocês terem ideia do que significa ter 2.000 médicos de família no Brasil, gente, nós temos 55.000 equipes de saúde da família, tá? Então você vê que esse número é absolutamente incompatível com a necessidade, né, da atenção primária brasileira, enquanto isso olhando só o ente público, né, da saúde pública. Se você imaginar que boa parte dos médicos de família não estão atuando no SUS, eles estão atuando em plano privado, eles estão atuando com atividades de gestão ou de docência, por exemplo, né? Eu sou docente, eu não estou em nenhuma equipe de saúde da família atualmente. Você vai ver que a gente precisaria ter um número muito mais expressivo de médicos de família, né? Para dar conta dessa quantidade de demanda, né, que a gente está tendo. Pois bem, se no início dos anos 2010 a gente tinha pouco mais de 2.000 médicos de família, isso representava algo em torno de 1% dos especialistas médicos no nosso país. Hoje a gente já alcançou um número de 15.000. Nós temos mais de 15.000 médicos de família formados no Brasil hoje. Então, ainda muito insuficiente para o quantitativo, né, de 55.000 equipes de saúde da família, mas foi um salto estrondoso, né? Quantas vezes nós crescemos aí de 2011 até hoje, né? Ainda representando um percentual muito pequeno, né, dos especialistas. Está tendo um avanço, e a gente precisa avançar mais. Hoje nós somos um pouco mais de 3% dos médicos especialistas no Brasil. Então, tem muita coisa para ser feita ainda, né? As coisas estão acontecendo, né? A gente tem conseguido, por meio do governo federal, né, incentivos para ampliação de vagas de residência médica na medicina de família, né? Alguns incentivos também para a ocupação dessas vagas. E se o cenário, né, se manter minimamente estável nos próximos anos, é bem provável que a gente consiga galgar aí números ainda melhores aí de formação de médicos de família, que, por sua vez, né, parte importante desses médicos vão poder responder a essa necessidade da área rural. Cumpre dizer, tá, Felipe, que
A residência de medicina de família e comunidade são de 2 anos, né? Então, é 2 anos de formação. Mas existem várias ofertas, várias opções do que é chamado de R3. É uma continuidade da residência em alguma sub-área, em alguma área mais específica, né? E saúde rural é contemplado por alguns programas, né? Até onde eu conheço, são 3 programas que existem no país, que oferecem R3 em áreas, né, específicas para cuidado voltados, né, para o ambiente rural, e seria o melhor dos mundos, né? A gente tem um médico que já se especializou para o cuidado em atenção primária à saúde e que, além disso, também está se especializando para esse cuidado mais ainda adaptado para as necessidades do ambiente rural, né? Professor, agora para encerrar, antes de completar, a gente tem um avisinho para dar, que é do curso. Você, coordenador do curso do Nescom, curso de Medicina Rural. E queria que você explicasse para a gente um pouco o que é esse curso, fazer um convite, para quem que ele está disponível, como se acessa e sobre o que ele é. Você falar um pouquinho para a gente? Eu agradeço a abertura, né, a possibilidade da gente fazer a divulgação do curso, né? Esse curso ele é um curso em parceria, né, um curso promovido pelo Nescom, pelo Núcleo de Educação em Saúde Coletiva aqui da nossa faculdade, em parceria com a Universidade Aberta do SUS, com a UnaSUS. Ele é um curso de 45 horas, né? Portanto, um curso de extensão, um curso de atualização, totalmente autoinstrucional, né? Então, o estudante ele tem liberdade para seguir o curso na velocidade, no ritmo, né, que for possível para ele, e que aborda muito das coisas que a gente conversou aqui agora, né, Felipe? Desde dos desafios, né, dos determinantes sociais da saúde da área rural, das iniquidades que a gente observa hoje, né, da distribuição dos recursos e dos profissionais de saúde entre ambiente rural e ambiente urbano, até chegar a dar uma pincelada também nesses quadros clínicos mais comuns, né, da área rural, com uma intenção, né, com um objetivo muito claro, portanto, de oferecer essa capacitação para os colegas que estão na atuação, né, nos serviços de saúde nesses ambientes. Como o próprio nome já sugere, né, o curso ele foi denominado Medicina Rural, portanto, ele tem um público-alvo prioritário médicos, né, que estejam atuando em ambientes rurais, ambientes do interior do país, mas ele não é um curso fechado para médicos, né? Então, qualquer profissional pode realizar esse curso, não existe restrição de inscrição e matrícula no curso. Ele é um curso livre, gratuito, você pode encontrar no site do Nescom ou no site da UnaSUS, né? E as ofertas, elas costumam, né, ser reabertas, né? Então, a gente tem um período atual de ofertas que provavelmente vai ser reaberto em novas ofertas futuras recentes também. Então, fica o convite, né, para você, profissional de saúde, sobretudo você médico, né, que queira se atualizar, se capacitar, né, se qualificar ainda mais para o cuidado, né, à saúde que você tem prestado nas áreas rurais. É um curso que tem sido muito bem avaliado pelos nossos estudantes, uma coisa que a gente fica muito orgulhoso. E que contou com a colaboração de colegas de diferentes regiões do país, né? Uma coisa que eu destaquei muito pouco na nossa fala, né? É muito assunto, né, Felipe? Muita coisa para a gente falar, né? Mas é bom lembrar, né, gente, que o ambiente rural ele não é o mesmo no Brasil inteiro, né? O rural do Amazonas é muito diferente do rural do sul do país, né? É muito diferente do rural de Minas, do rural do Nordeste. Então a gente fez questão para esse curso de chamar conteudistas de diferentes regiões para que a gente tivesse esse cuidado de ter um curso com uma mínima representatividade nacional, né? Eu acho que a gente conseguiu alcançar um bom resultado. Perfeito, muito obrigado. Bom, com esse convite, com essa aula, toda essa conversa, chegamos ao fim de mais um episódio do Saúde e Consciência. Sou muito grato ao professor Marcelo pela parceria, pela conversa, e a você por nos acompanhar. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Felipe, agradeço a paciência aí pelo falatório, e agradeço a sua participação, a sua presença. Espero que tenha sido útil, né, as informações que a gente compartilhou com você aqui hoje. E eu fico à disposição, né? Estou aqui na Faculdade de Medicina, você que é estudante, profissional de saúde, e queira depois trocar algum contato, alguma conversa, fica à disposição por aqui, tá bom? Perfeito. Novamente, muito obrigado. Lembre-se, informação é saúde e até o próximo episódio.